Programando Bordados na Prática. Esse é o quadro aqui da eBordados, onde semanalmente eu trago um novo conteúdo ensinando como criar e editar matrizes de bordados computadorizados. Se você já tem uma máquina de bordado, fique sabendo, cerca de 80% da qualidade dos seus bordados irão depender dessas dicas aqui. Eu sou o Gixson de Oliveira, aqui da eBordados, e vem comigo aprender programação de bordados. Bom, vamos lá então. Estou com o Wilcon aqui aberto. Gixson, qual é o programa de bordado que você utiliza? Bom, eu utilizo o software o Wilcon Embroidery Studio, na versão E4.5. Gixson, mas a outra versão, eu tenho a versão 2.0, 1.5, vai funcionar? Vai perfeitamente. Talvez porque eu esteja utilizando a versão mais atual do software, pode ser que você não tenha essa ferramenta ou esse recurso, beleza? Mas eu vou estar sempre deixando bem esclarecido aqui se as versões anteriores possuem ou não tais ferramentas que eu te ensinar, beleza? Então, de olho aqui na minha tela e vamos começar. Eu já tenho um elefantezinho aqui programado, vamos fazer um estudo dele. Eu gosto sempre de analisar o tamanho do desenho, o tipo de ponto que foi utilizado, lembrando que essas matrizes foram criadas pelo departamento de criação da eBordados e todas as matrizes que vão para o site da eBordados para serem comercializadas, eu gosto pessoalmente de estar analisando cada aspecto do bordado para ver se ele realmente está nos padrões que nós exigimos aqui dos nossos desenhos, tá? Então, por isso que eu trago esse conteúdo aqui para enriquecer o seu conhecimento também. Então vamos lá. Primeiro aqui eu tenho esse elefante, tá? Que é um bordado aqui feito em ponto tatame, ponto cheio, e ele tem um corrido simples, tá? Em volta. Eu vou dar um redesenhar devagar, que a gente chama de show redraw. O que é isso? Show redraw? Vai confundir os trem em inglês? Não, é redesenhar devagar. Eu dou uma tecla de atalho aqui, ó, Shift R no teclado, e ele vai percorrer, ou seja, o Wilcon vai simular o bordado exatamente a partir do primeiro ponto. Então ele vai fazer um redesign ali do bordado, simulando como exatamente vai ficar esse bordado lá na máquina, quais os caminhos que a linha vai percorrer para executar esse bordado lá na máquina. Nesse caso, você está vendo que ele já está executando a primeira cor aqui, ó. Tá vendo na lista de objetos aqui do lado direito superior? Eu tenho a cor 9, que é representada pela cor branca, que está sendo bordada nesse momento na tela. E através dessa mesma ferramenta eu consigo avançar um pouquinho a velocidade e ter então o desenho indo para a segunda cor, no caso já está a terceira, agora ele já está bordando a quarta cor. Dessa forma eu gosto de fazer isso porque eu tô conhecendo os objetos que estão sendo preenchidos, eu estou conhecendo o desenho, fazendo uma análise bem superficial por enquanto, para saber quais os tipos de pontos que foram utilizados no desenho, se foram usados os pontos corretos, os pontos suportes adequados, tá? Então a gente vai fazer todas essas análises aqui juntos. E à medida do possível que eu puder trocar algum ponto, trocar algum ajuste para melhorar a qualidade do bordado lá na máquina, eu vou estar fazendo aqui junto com você e te explicando o motivo pelo qual eu estou fazendo, além também de te ensinar como eu estou fazendo esse procedimento, tá? Então aqui ele continua desenhando, eu vou acelerar um pouquinho mais a velocidade desse redesenhar devagar, para a gente ter mais produtividade, para o vídeo não ficar tão longo, tá? Beleza, já fez o ponto cheio, fez aqui um acabamento, tom sobre tom, agora ele já está fazendo o contorno do desenho. Beleza, já deu para perceber, foi bem rápido, mas não se preocupa com isso agora. Eu vou tirar aqui esse recurso, desativar o recurso, para a gente começar a analisar o que pode ser melhorado nessa programação. Não, gente, mas o desenho tá bonitão, tá perfeito. Pois é, bordado computadorizado na tela do computador sempre é lindo, tá, gente? Sempre é maravilhoso, sempre é perfeito, sempre é ideal. Mas o bom realmente é levar para a máquina para testar. No caso desse desenho aqui, pela experiência com o Wilcon, já de mais de 18 anos, eu não preciso levar definitivamente esse arquivo para a máquina para saber onde vai ter problema, principalmente para bordar em máquinas domésticas, tá? Porque a máquina tem mais sensibilidade a bordar pontos pequenininhos, então eu gosto de dar uma revisada, fazendo com que o desenho não necessariamente fique apenas mais leves, sim que utilizemos os pontos corretos nas propriedades adequadas para a gente ter um bordado de qualidade, não necessariamente mais leve, porque dependendo da característica do desenho, como é o caso aqui, ó, não é um bordado onde a técnica, onde a vantagem dele é ser leve, e sim perfeito, tá? Esse é o objetivo. Então vamos começar analisando aqui. Eu gosto de fazer o seguinte, primeira coisa que eu analiso é a estrutura do tatame. Tá vendo que a gente aplicou alguns tatames aqui, ó? Esse objeto, por exemplo, é um tatame, tá vendo? Aplicado o ângulo de 60 graus, como você pode ver aqui na aba Special, né? Ou especial, né? Como está em português. Então, eu gosto de dar uma olhada na compressão de colhimento, tá vendo? Aqui já está com uma compressão de colhimento bastante elevada. Tudo indica que não vai ter problema na hora de bordar, não, então eu vou manter.
O de baixo, como ele é um comprimento maior, eu gosto de trabalhar uma compressão de polimento sempre um pouco maior, tá? De acordo com o tamanho do objeto, a distância com que a máquina vai percorrer para fazer a costura de um ponto, quanto maior o tamanho do objeto, maior a necessidade de você aumentar a compressão de polimento, tá? Gibson, qual o padrão? Vai depender do objeto. Por exemplo, essa borboletinha aqui, o tatame dela, a gente trabalhou com uma compressão de polimento de 0,36, ou seja, bem menor do que a compressão de polimento está aqui, tá? Compressão de encolhimento, o que é, Gibson? É exatamente esse recurso aqui. Eu vou dar um Shift S para exibir somente a carinha do elefante e vou te mostrar na prática o que é uma compressão de encolhimento, tá? Eu vou ativar aqui os traços, tá? Os pontos. E agora, eu vou tirar a compressão de encolhimento. Tá vendo? Tirei. Enxugou aqui um tamanho do desenho. Gibson, diminuiu o tamanho do desenho? Não diminuiu, mas ele tirou a compensação de encolhimento. Quando eu coloco a compensação de encolhimento, ele aumenta alguns pontos, tá? Perdão, aumenta alguns pontos não. Ele aumenta a distância dos pontos, tá? A distância de deslocamento do ponto. Eu vou aumentar bastante aqui, igual estava para 65, e você vai perceber, ó, que exatamente no sentido perpendicular ao ponto, o ponto ele distanciou, ele ficou mais afastado. Por que disso? Se você analisar o nome, compensação de repuxo, que é o mesmo que compensação de encolhimento, vai depender da tradução do seu programa, da versão dele e tradução dele, isso nada mais é do que um recurso para você compensar o encolhimento do tecido. Então por isso quando eu vou bordar, muitas vezes o contorno desencaixa do desenho, Gibson. Exatamente isso. Se você não trabalhar corretamente a compensação de encolhimento do seu desenho, o desenho vai ser executado na máquina e vai exercer uma força natural por sobre o tecido, que tende, por sua vez, a encolher o tecido por causa da força da agulha que está bordando por cima do mesmo. Então, se você não trabalhar a compensação de encolhimento, o contorno pode passar deslocado do preenchimento. Tá? E uma das grandes razões, não é sozinha, tá? Não é uma razão isolada, é uma das grandes razões pelo qual você vê bastante desenhos aí, inclusive de profissionais, que estão com os contornos desencaixados. Tá? Então, muitas das vezes é por esse parâmetro aqui. Tá? Então, você trabalha aqui uma compensação de encolhimento maior. É só dar duplo clique no objeto, vem aqui em compensação de encolhimento ou compensação de repuxo e aumenta um pouco o valor. Tá? Isso para objetos maiores, igual eu fiz aqui. Para objetos menores, se você colocar uma compensação de encolhimento exagerada, igual por exemplo esse aqui, ó, se eu colocar o mesmo valor aqui, 0,65, tá vendo? Se eu colocar 0,65 é um valor absurdo para um objeto tão pequeno. Gibson, mas isso é um problema? Pode se tornar um problema, porque pode acontecer um efeito rebote, tá? Que a gente chama, que é exatamente o contrário, ou seja, em vez do contorno ficar desencaixado, o preenchimento ficar menor do que o contorno, pode acontecer o efeito contrário, ou seja, o preenchimento passar das linhas do contorno, ou seja, borda o preenchimento e quando faz o contorno, tem exatamente essa representação que está na tela aqui. É claro que na tela, por qualquer valor que você colocar a compensação de encolhimento, o ícone, a tela não compensa, ela não está encolhendo. Então você vai nitidamente, mesmo trabalhando com valores pequenos de compensação de repuxo, você vai ver, vai observar o tatame saindo um pouquinho do contorno. É normal, na tela do programa isso é normal. Não pode ser demasiado, não pode ser um valor muito grande, tá? Então, beleza. O primeiro aspecto que a gente vai trabalhar, então, de corrigir é exatamente a compensação de repuxo do seu desenho. No caso da carinha do elefante, eu vou trabalhar com 0,65. No caso do corpo dele, eu vou trabalhar uma compensação de encolhimento um pouco maior, haja vista que é a distância. Como é que você calcula a distância? Eu pego o M aqui no teclado, pego o ângulo do ponto, tá? O sentido do ângulo do ponto que foi configurado, e meço dando um clique de uma ponta a outra. Tá vendo? 84 milímetros, ou seja, 8,4, 8,5 mais ou menos, centímetros de distância é o caminho que o meu ponto, que a máquina vai levar para costurar de um lado ao outro, tá? Lembrando que aqui, ó, eu tenho um objeto único, por isso que eu estou analisando exatamente dessa forma, a distância total do objeto. Assim como eu tenho a carinha do elefante, a distância total do objeto, nesse caso, a distância mais longa, é esse traço que pega exatamente embaixo aqui da tromba dele e vai até o lado da nuca dele ali. Então, para mim medir, mesma coisa, eu pego aqui, ó, ferramenta M no teclado e meço da pontinha da cabeça até a extremidade da tromba dele. Está dando 70 milímetros, ou seja, é uma distância menor. Então, Gibson, quando a distância é menor, o grau de repuxo tem que ser menor? Sim, porque é menos tempo que a máquina vai ficar costurando a linha em um sentido único. Logo, a gente pode trabalhar uma compensação de repuxo menor, porque o tecido ele vai encolher menos, tá? Ele tende a encolher menos. Quanto menor o objeto, menor é o esforço que a máquina vai fazer por sobre o tecido, logo, menos ele vai repuxar o tecido. Então, quanto menor é o valor,
Quanto menor é o tamanho do objeto, menor tem que ser a compressão de encolhimento. Gixson, tem algum momento que você não trabalha a compressão de encolhimento valor nenhum? Raramente, tá? Porque se você observar, olha, nesse ponto cheio aqui, por exemplo, tá vendo? Ele é estreito e ainda assim a gente trabalhou com uma compensação de repuxo, porque a gente entende que todo bordado, qualquer tecido vai encolher, tá? A curvim vai encolher, o couro vai encolher, o jeans vai encolher, a malha vai encolher, qualquer tecido, qualquer material, malha, seja o que for, ele vai ter um grau de encolhimento natural. Isso é defeito da máquina? Não, isso é natureza, é característica, tá? Assim como o pneu de um carro vai desgastar se você andar com ele no asfalto. Vai desgastar, é natureza. Então aqui no Wilcon é a mesma coisa. Quando você borda o desenho lá na máquina, ele vai encolher levemente o material. Agora, Dixon, qual o grau de encolhimento? Aí cada material tem o seu grau de encolhimento. Não precisa se preocupar com parâmetros, com valores. Vai encolher e ponto. Agora, você vai trabalhar um bordado, por exemplo, por um jeans, que é mais pesado, dependendo do jeans, tá? Que é mais pesado, é mais encorpado, tem um grau de elasticidade menor, significa que o desenho vai encolher menos. Então, você não precisa exagerar nesse caso da compressão de encolhimento. Então, assim, programar bordado para bordar na malha, você usa uma compressão de encolhimento. Para bordar em outros materiais mais firmes, você pode abrir mão e diminuir um pouco a compressão de encolhimento, tá? Mas aqui, como a gente está criando o desenho, editando o desenho, para normalmente serem comercializados para blusinha leve mesmo, malha, coisas infantis, até fraldas, a gente coloca uma compressão de encolhimento bem grande, tá? Por isso eu estou explicando aqui. Se fossem outros tipos de materiais mais firmes, a gente poderia trabalhar com compressão de encolhimento menores, tá? Mas beleza, então. Então, vamos lá. Nas orelhinhas dele aqui também, ó, a gente tem uma compressão de encolhimento, deixa eu ver, 0,36. Aqui eu não vou me preocupar tanto com compressão de encolhimento, por quê? Porque os objetos, se você observar, eles estão, vamos dizer assim, ele está protegido pelo ponto cheio da orelhinha, ou seja, ele encolhendo muito ou pouco, você tem uma segurança aqui de fazer esse ponto cheio da orelhinha, da parte cinza do contorno da orelha, que vai fazer uma defesa, que vai fazer um acabamento aqui em cima desse tatame. Então não precisamos se preocupar tanto, nesse caso das orelhinhas por dentro aqui, com o valor da compressão de encolhimento. Qualquer valor ali vai dar certo, tá? Dificilmente vai desencaixar tanto, vai encolher tanto o tecido a ponto de vazar aqui os dois objetos, o rosa e o cinza, tá? Então beleza, mudei aqui a compressão de encolhimento tanto do rosto quanto do corpo, de 0,65, 0,70, nessa faixa mais ou menos. E agora, além da compressão de encolhimento dos tatames, a gente vai também dar uma olhada geral nos pontos cheios, tá? Como é que eu faço? Como o desenho já está programado, eu venho aqui em editar, selecionar por tipo de ponto, vou pegar todos os objetos que estão com ponto cheio, vou dar OK. Agora, nesse momento, eu vou dar um Shift S no teclado para eu visualizar apenas os objetos em ponto cheio na tela, tá? E aqui a gente vai começar fazendo algumas considerações em relação a isso, tá? Esses objetos aqui, por exemplo, eles são bem estreitinhos, tá vendo? Bem pequenininho. Nesse caso, ainda que a máquina repuxe muito ou pouco, não vai importar, não vai influenciar muito, vamos dizer assim, na questão de desencaixe de contorno. Mas eu gosto de usar também a compressão de repuxo para aumentar um pouquinho a espessura de objetos pequenos. Então, se você olhar, esses objetos eles são bem pequenininhos, bem estreitos. E eu gosto de fazer desenhos com os objetos um pouco maiores, porque a máquina tem mais facilidade de bordar objetos maiores. Quanto menor o tamanho do objeto, quanto mais estreitinho, algo ali em torno de 1 milímetro ou menos, torna-se um problema para a máquina costurar isso. Haja vista que a própria agulha tem cerca de 1 milímetro de espessura, né? Então, o ideal é que a gente tenha objetos mais largos. Aqui eu vou aumentar para 0,45 a compressão de repuxo desses três objetos. Eu vou dar Enter e você observa na tela como esses objetos vão ter mais corpo. Vamos lá, ó, Enter. Tá vendo? Eles encorparam mais o objeto. E não perdeu a característica do desenho. Manteve a característica, mas deu uma encorpada. Ou seja, nesse caso eu estou otimizando o ponto, dando um pouco mais de clareza para esses objetos. A mesma coisa vai acontecer aqui em cima desses três objetos menores. Eu vou também aumentar aqui para 40 a compressão de repuxo desses objetos. Observando que eu estou pegando aqui só os objetos menores, tá? 40 também esses objetos aqui. E considerando que a gente vai bordar numa máquina doméstica, tá? Beleza, compressão de repuxo dos objetos menores. Dixon, dos objetos maiores você não vai ver. Eu vou dar uma conferida, mas elas estão com uma configuração bacana já, tá vendo? 0,25. O ponto cheio, nesse caso, desses objetos estreitos, a não ser esse aqui, ó. Esses dois aqui que são objetos maiores, olha, eles dependem sim de uma compressão de encolhimento, ou uma compressão de repuxo, maiores um pouco. Então, vou colocar 0,45 para garantir que, mesmo encolhendo, eles não vão sair desencaixados dos contornos, tá?
Então, beleza, 0,45. Esse outro objeto aqui, mesma coisa, vou colocar também 0,45 porque ele tem uma área maior, né? Ele tem uma distância de deslocamento da coluna do ponto, ou seja, se a gente analisar aqui, eu vou dar um zoom, tirar o True View, vou marcar os pontos aqui para você ver. Ó. Vou medir daqui até aqui, ó, que é a distância do ponto, está dando 8,9 milímetros de distância. Então, há uma distância considerável para a máquina repuxar o tecido bastante. E principalmente pelo fato que toda vez que você trabalha com um ponto cheio, com uma longa distância dessa, de 8 milímetros, igual está aqui, a gente tem que caprichar na densidade do ponto. Porque tende a, toda vez que você deixa o ponto cheio, tá? Distante assim, com uma densidade baixa, né? Ou seja, 45 ou 0,50 de espaçamento, tende a mostrar o fundo do tecido, tende a não ficar com uma qualidade muito boa aqui do ponto de vista da densidade do ponto. Então, quanto maior, grava isso, quanto maior a distância do ponto cheio, maior a densidade do ponto você tem que trabalhar. Tá? Quanto maior o tamanho do objeto, a coluna, ou seja, o deslocamento entre o ponto A até o ponto B, quanto maior esse valor, você tem que trabalhar aumentando o espaçamento aqui, ó, tá vendo o espaçamento? Eu tenho que aumentar esse valor, por isso que você viu aqui, ó, 0,38. Foi o que a nossa equipe de criação fez. Justamente para aumentar a densidade, para compensar a questão do espaçamento do ponto não ficar ralo, tá? Para o ponto não ficar ralo. Ah, mas Dixon, eu gosto de desenhos com pontos ralos, que na Bordados a gente chama de pontos leves. Aí beleza, aí é outra história, tá? Aí é outro conceito, aí o desenho já foi pensado para ser exatamente dessa forma. Daí tudo bem, porque a defesa seria outra, né? Mas normalmente em pontos convencionais, ponto cheio, com aspecto sem ser ralinho, ele tem que levar essa regra em consideração. Aumenta o tamanho do objeto, a distância e deslocamento entre os pontos A e B do ponto cheio, você tende a aumentar a densidade dos pontos para não ficar ralo, beleza? Só que quando você aumenta a densidade, aí é que tá. Ah, Dixon, quando aumenta a densidade dos pontos, a máquina tende a fazer mais pontos dentro do mesmo objeto. Exatamente. E aí, quanto mais pontos a máquina faz dentro do tecido, mais ela repuxa o tecido, porque são mais pontos, logo, mais ela repuxa o tecido. E aí, o que você tem que fazer? Aumentar mais uma vez a compensação de repuxo, que é a compensação de encolhimento. O nome aqui atualmente está como compensação de repuxo, mas por hábito nas versões anteriores sempre foi tratado como compensação de encolhimento, eu acabei acostumando, tá? Mas é a mesma coisa. Então aqui, ó, 0,45 de compensação de repuxo e aqui 0,45. Ah, Dixon, é o mesmo valor desses objetos menores? Nesse caso aqui mas por quê? Não é por causa do deslocamento. Aqui eu coloquei 0,45 para ele dar uma espessura maior. Não que fosse necessário do ponto de vista da qualidade, que o bordado ia desencaixar o contorno e tudo mais. Não. Aqui não é por isso. Aqui é por conta da qualidade. Porque se você observar o desenho original, ele tem um contorno que passa aqui. E aí, se você não capricha na compensação de encolhimento, o resultado final do seu bordado pode ser exatamente esse aqui que você está vendo agora. Eu estou estragando aqui o desenho para você compreender na prática o que pode acontecer lá na máquina, que é muito comum. É isso aqui, ó. Então a gente está compensando, aumentando a compensação de repuxo para não acontecer isso aqui lá na máquina, tá? Então foi o que eu disse anteriormente, para você garantir que tem uma qualidade legal. Ponto 1, compensação de repuxo ou compensação de encolhimento tem que estar certinho, tá? Bom, esse é uma dica, né? A primeira coisa que a gente estuda nessa estrutura de um desenho aqui. O segundo ponto é a densidade do ponto, tá? Uma coisa que eu ainda não fiz de forma isolada, mas vou fazer agora. Vamos lá, então eu vou selecionar por tipo de objeto de novo, vou pegar todos os objetos que estão em tatame e vamos analisar a estrutura de densidade de cada um desses objetos aqui para ver se o desenho está legal, se vai abordar com uma densidade bacana, com qual o propósito que ele foi criado. Apesar de ser um desenho infantil, ele não foi criado para ser levinho, tá? Com pouquinhos pontos. É uma estratégia de pontos convencionais, então é tatame, ponto cheio com ponto convencional, ponto comum mesmo. Ah, mas assim dá muito ponto. Questão de ponto de vista. Tem gente que gosta do ponto leve, tem gente que não gosta. No caso desse projeto que a gente está criando aqui, a especificidade dele é para realmente ser pontos convencionais. Mas a gente também vai fazer uma versão pontos leves dele. Só não vai dar para tratar esse assunto aqui nessa aula, porque senão o vídeo passaria facilmente de 1 hora, tá? Bom, vamos lá então, vamos estudar. O primeiro objeto aqui, a gente tem, ó, se você observar, ele está aqui, ele está à mostra aqui atrás. Ele é um objeto em tatame. Gente, que objeto é esse que vocês fizeram aí? Na verdade, isso aqui foi uma grade que a gente faz, é um objeto de cor única, e a gente cria muitas vezes, não todos os desenhos, depende muito do desenho. Quando o desenho tem uma carga de pontos considerável, né, como é o caso aqui desse desenho, a gente faz um primeiro objeto englobando todos os demais objetos que virão na sequência.
justamente para a gente fazer uma grade, justamente para fazer um ponto de suporte, vamos dizer assim, um ponto de suporte extra, para travar bem o tecido antes de vir os pontos de todos os objetos que irão compor o desenho num todo, tá? Então isso aqui ajuda a estruturar o tecido. Ele vai fazer exatamente uma grade ali, que é um ponto de suporte extra, né, vamos dizer assim, primeiro, antes de fazer o ponto da máquina. Então isso aqui pode ser um ponto de suporte que você pode bordar inclusive na cor do próprio tecido. Vamos supor que é tecido, a blusinha, né, é uma blusinha azul, bebê. Você pega uma linha azul bebê e borda essa primeira cor. Porque a ideia é essa estrutura não aparecer no desenho. Muito pelo contrário, ela só vai servir como uma estrutura para estruturar o tecido, tá? Para garantir que o desenho não vá sofrer desencaixes ali de contorno, que prejudica bastante a qualidade, entendeu? Então, beleza, isso aqui nada mais é do que um ponto de suporte feito com uma ferramenta mesmo, tatame, tá vendo? Foi criado com a ferramenta enchimento complexo, que é essa ferramenta aqui. Tanto é que você pode observar que esse ícone é igual a esse ícone aqui, tá? E aqui a gente tem um tipo de ponto tatame, só que com um espaçamento bem maior do que o convencional. Então, como ele é um ponto suporte, o objetivo dele é um ponto suporte, né, da estrutura para o bordado, antes de bordar, então ele não precisa ter a mesma densidade de um ponto convencional, tá? Aqui 3.0 por esse motivo, tá? Então, o espaçamento normal de um ponto tatame seria 0.40. Densidade padrão, vamos dizer assim, mas isso é relativo. O que é mais convencional é 0.40, mas não quer dizer que possa ser mais ou menos, tá? Mas para esse objeto aqui a gente trabalha com 3 de espaçamento, comprimento 4, e além disso a gente também coloca um ponto de suporte aqui, tatame também, com os tamanhos, com as densidades padrões aqui. E aí ele cria essa grade de fundo, tá? Aqui ela tá branca, mas no seu caso poderia ser de outra cor. Beleza? Então é por esse motivo que a gente fez esse objeto, no caso desse desenho aqui. Vou dar um Shift S para exibir todos os objetos de novo. Vamos continuar analisando aqui por cor. Essa próxima cor aqui, ó, é o piso. Se você observar, ele tem uma leveza muito grande aqui, porque é para representar reflexo, tá? A gente usa esse efeito aqui, que a gente chama de acordeão. Acordeão nada mais é do que o espaçamento, né? Antes ele chamava acordeão, agora já chama sanfona. A Wilco muda o nome, a cada versão que eles atualizam, eles mudam o nome do programa, tá? O nome das ferramentas, por conta da tradução, tá? Não é nem porque eles ficam perdidos, não. É por conta da tradução para tentar achar realmente um nome mais adequado para a gente compreender aqui no Brasil. Para quem não sabe, a Wilcom fica situada lá na Austrália, tá? Assim, Sydney, se não me falha a memória. Então, assim, na verdade, espaçamento sanfona ou acordeão nada mais do que uma ferramenta para você aplicar degradê nos objetos, tá? Então, se você observar, está aplicado o efeito degradê nesse objeto aqui, ó. Tá vendo? O perfil que foi utilizado foi esse aqui. Ele vem escurecendo de cima para baixo, ele vem clareando de cima para baixo, né? Então, ele está usando aqui um comprimento de variação mínima do ponto de 0.40 aqui nessa região. E ele vai na extensão máxima aqui até 2 milímetros, que é essa parte de baixo. Tá vendo? Então ele vai fechando, começa fechado e vai abrindo o ponto aqui, justamente para fazer ele levinho assim, ele ficar ralo, com esse aspecto mesmo de degradê. Aí nesse caso aqui não tem ponto de suporte aplicado, tá? Ele é um degradêzinho mesmo para ficar ralinho, e esse é o objetivo dele, tá? Esse aí é o piso onde o elefantezinho tá em cima. O próximo objeto, vou dar um Shift S aqui nesse objeto. Deixa eu ver qual objeto que é, vou dar um 0 aqui. Ah, tá. Esse objeto aqui, ele é a borboleta. Então, eu vou selecionar as duas cores da borboleta, vou dar um Shift S e a gente vai analisar a borboleta como um todo, tá? Aqui eu tenho o tatame. Nos objetos maiores foram aplicados o tatame, justamente porque, aí vai uma dica, anota essa, tá? Objetos com maiores do que 12 milímetros, eu não indico ponto cheio. Ah, Dixon, mas dá para trabalhar o ponto cheio e dá para colocar divisão automática. Beleza, tá? Vamos fazer aqui para você ver. Poderia ser assim, ó, trabalhar ponto cheio, não é isso? Dá para trabalhar ponto cheio? Dá, desde que tenha divisão automática. Só que a divisão automática, o limite dela é 12. Não pode passar de 12, tá? O ponto cheio não pode ter mais de 12 milímetros de distância, porque a máquina não borda acima de 12 milímetros. Se você colocar, a máquina vai dar problema na hora de bordar. Então, o limite aqui do ponto cheio é 12 na divisão automática. O objeto ele tem mais que 12, tá vendo? O objeto ele tem um pouco mais que 12 milímetros. Então, quando você coloca o ponto cheio e ativa a divisão automática em 12, o que ele faz? Ele cria alguns pontos de sustentação no meio do caminho, porque não pode bordar direto maior do que 12 milímetros. Então, ele cria esse dentezinho no meio. Particularmente falando para essa finalidade aqui, eu acho que compromete o resultado final da qualidade visual do desenho. Então, por isso que a equipe da eBordados é instruída a colocar ponto tatame, nesse caso aqui, tá?
Tem casos que a gente trabalha divisão automática? Sim, vários casos. Eu vou te mostrar inúmeros casos que a gente trabalha com divisão automática e a gente faz pelo de cachorro, pelo de animal, por exemplo, usando divisão automática, tá? Justamente para causar essa sensação de irregularidade no ponto, ali no pelo do animal. Não é nesse caso aqui da borboleta. A gente preferiu trabalhar aqui com o tatame, plano mesmo, convencional, com espaçamento de 0,50, compressão de colhimento 0,36 e no caso do ponto cheio aqui, ó, a gente está trabalhando com 0,30. Ah, Dixon, por que não colocou tatame aqui também? Justamente porque aqui a gente tem uma área de estreitamento do objeto, se você observar, ó, tá vendo? Nessa áreazinha embaixo aqui tem uma área de estreitamento do objeto. E objeto muito estreitinho, se colocar ponto tatame, pode ser um problema. Então a gente costuma variar entre ponto cheio e ponto tatame de acordo com o tamanho do objeto. Beleza? Anota essa dica aí que pode ser importante para você. Seguindo aqui a análise do desenho, a gente vai para essa cor rosa aqui. A gente já analisou que são as orelhas. Para a questão de densidade, a gente vai olhar aqui, elas estão diferentes, deixa eu ver. Eu vou até colocar igual, porque é interessante, tá vendo? Uma está 0,45 e a outra 0,50. Se eu deixasse, o que aconteceria aqui? Elas ficariam com uma densidade diferente. Talvez visualmente nem tanto, porque 0,45 e 0,50 são bem próximos, tá? Mas ainda assim eu prefiro manter a mesma densidade para objetos que têm o mesmo propósito dentro do desenho. Como aqui são a parte interna das duas orelhas, não tem por que ser densidades diferentes, tá? Até porque os objetos são aplicados em tatame, então vou manter. 0,45. Ponto de suporte a gente já conferiu que está certinho. Tem compressão de colhimento também que já havia colocado. Próxima cor é o tom de azul aqui que faz o corpinho do elefante. Aqui, olha, a gente pode trabalhar o quê? O espaçamento aqui desse conjunto de objetos, eu posso trabalhar um espaçamento grande aqui, 0,80, por exemplo, de densidade, de espaçamento do ponto. E eu posso tirar ponto de suporte, eu não preciso de ponto de suporte aqui, já que os objetos eles estão seguros porque eles estão fazendo em cima de uma estrutura já realizada anteriormente. Então eu tirei o ponto de suporte e deixei eles mais levinhos, tá? Essas orelhas aqui, vamos trabalhar, deixa eu ver aqui o ponto cheio, 0,38, beleza. Essa aqui 0,50 porque ela é um pouco mais estreita, então pode ter uma densidade mais leve. Essa aqui e essa aqui 0,45 e 0,38, vou manter o mesmo padrão. 0,38 nas duas, porque as duas têm uma área de deslocamento do ponto A até o ponto B bastante considerável. E o tatame do corpo dele, 0,45. É uma configuração boa para esse projeto aqui. Ponto cheio aqui do pezinho, já tem uma distância boa de espaçamento, tá vendo? 0,80, porque é só para fazer essa marcação lateral do pé, né? Então não precisa nem ter ponto de suporte, que de fato não tem. Beleza? Vamos afastar aqui. Bom, então o desenho está todo otimizado já. Vamos dar mais uma olhada no que a gente pode fazer mais aqui no desenho. Vou olhar o contorno, é importante olhar o contorno também para ver se o desenho está fazendo o contorno sem ficar saltando demais, tá? Então é importante. Eu vou trocar a cor do contorno aqui para a gente avaliar isso de forma isolada. Vou criar mais algumas cores aqui e vou colocar o contorno numa cor que facilite a visualização, tá, do percurso que eu vou fazer. Então vou desativar aqui o mostrar contornos. E usando aqui a ferramenta de barra de percursos, eu vou voltando, eu vou retrocedendo alguns pontos, vou tirar a grelha também que está atrapalhando, essa grade aqui de fundo. Tá? E vou voltando alguns pontos aqui para a gente visualizar, eu vou voltar bastante, tá? Estou clicando com o botão esquerdo do mouse no percorrer de 100 em 100 pontos para trás. Agora eu vou clicar de 100 em 100 pontos para frente, com o botão direito do mouse eu clico de 100 em 100 e ele vai avançando. Quando chegar a começar a bordar o laranja, que é o que eu quero analisar, aí eu já vou de 10 em 10, que ele vai percorrendo de 10 em 10 pontos no sentido da costura do bordado, tá vendo? E aí eu vou observando todos os caminhos que a máquina vai realizar para fazer esse bordado e eu vou analisar se tem possivelmente alguns objetos passando mais do que 4 vezes no contorno. Vou ver se tem algum salto desnecessário entre os objetos para me corrigir. Nesse caso aqui, até então não tem, ele está fazendo tudo ramificadinho os objetos. Lembrando que aqui observando que aqui a gente faz a ramificação de forma manual, não é automática, porque aí a gente tem controle do que vai acontecer na qualidade do bordado, não permitindo com que cada contorno seja feita mais do que 2 ou 3 ou 4 passadas. Esse desenho aqui foi programado para fazer 4 passadas de costura simples nos objetos maiores e 2 nos objetos menores, tá? Então a gente consegue manter um controle da quantidade de repetições que cada contorno vai ser realizado. Beleza, fez ali em cima a parte da orelha, fez o tupetinho,
agora a orelha maior, desceu para fazer o corpo, fez as patinhas, fez as unhas, foi e voltou 2 vezes, beleza, já resolveu a parte toda externa do desenho. Aqui ele está fazendo a duplicidade dos contornos para ficar mais grossinho, né? Beleza, toda a parte de volta aqui de 4 repetições ele está fazendo voltando agora, preenchendo, deixando o contorno um pouco mais espesso. E aí beleza, todos os contornos que se tocavam foram feitos na sequência certinho. Agora ele começa a fazer os contornos externos, os objetos que estão mais longe uns dos outros, tá? Aí fez ali a parte da orelha, faz os olhinhos, não tem jeito, nesse caso tem que cortar fio mesmo, tá? Por isso que estão cortando os fios aqui, é considerado como válido nesse caso. Faz os detalhezinhos da borboleta. Bom, o contorno está perfeito, não tem nada para mudar, tá? A única observação com relação ao contorno nesse caso, eu gosto de analisar o seguinte, vou dar um Shift S aqui, deixa eu colocar o contorno na cor, vou manter ele laranja por enquanto, vou aqui em editar, selecionar por tipo de ponto, vou pegar o contorno aqui, tudo que é ponto corrido, vou dar um Shift S para visualizar. A única observação que eu faço com relação ao contorno, que é um pouco perigoso, é comprimento mínimo, tá? Se eu clicar 2 vezes aqui, você vai observar. Tem objetos que está aplicado, deixa eu ver aqui, ó, 1.0, no caso da unha aqui, 1, tá vendo? 1.2, isso é perigoso, você tem que travar isso aqui no mínimo 1.2. Ah, se eu trabalho com 0.8, pode dar certo, mas eu acho que a curva fica muito acentuada, fica marcado demais, os pontos muito estreitinhos. Então eu costumo trabalhar valores maiores, tá vendo? E vou observando se o contorno não ficou muito quadrado, quer ver? 2.0, você vai ver que esse contorno das unhas começaram a ficar quadrados, mas ainda não está ruim. Então, quer dizer, em vez de trabalhar com valores menores, eu posso trabalhar com valores maiores e vou diminuindo o tamanho do comprimento do ponto, o comprimento mínimo do ponto, até o mínimo que seja considerável válido, né, que não fique com as unhas quadradas. Tá? Mas eu particularmente não recomendo fazer contornos com esse comprimento mínimo muito estreitinho, porque senão a máquina sofre demais para fazer a curvatura, criando muitos pontos sem necessidade. Tá? Então eu costumo colocar valores maiores e aí eu vou diminuindo até que os contornos não fiquem muito quadradões, entendeu? Então beleza, coloquei esse comprimento mínimo de 2, já considero o desenho com uma qualidade um pouco melhor. Agora eu já posso voltar aqui a cor laranja para a cor 8, que é um cinza bem escuro. E prontinho, esse desenho está ajustado, devidamente analisado aqui, pronto para poder ir para o site para ser comercializado, pronto também para ser utilizado numa máquina de bordado, seja ela doméstica ou também máquina industrial. Beleza? Daí nesse caso aqui, é só eu dar um Ctrl S para salvar as alterações que eu fiz no desenho. Não foram tantas alterações, foram pequenas as alterações, pequenos ajustes, justamente para validar melhor a qualidade dessa programação de bordado aqui. Bom, eu espero que você tenha gostado, foi uma aula bem rápida sobre alguns ajustes, padrões sobre configuração, otimização de ponto para melhorar a qualidade da programação de bordado. Como eu disse, você melhorando a qualidade de programação do bordado aqui no software, né, cuidando dos detalhes, cuidando dos ajustes de ponto, você vai ter um bordado muito melhor lá na máquina. Tá? É claro que depende de outros fatores, a máquina tem que estar regulada, tem que estar usando uma linha de qualidade, a tensão de fio superior e inferior da máquina tem que estar reguladinho direitinho, para você ter um bordado de qualidade. Mas fato, de 70% a 80% da qualidade do seu bordado depende realmente da programação. É desses ajustes, claro, não somente dos ajustes, mas da programação em si. Aqui eu só mostrei, só fiz uma análise dos ajustes, né? Não te ensinei a criar, mas só considerei alguns pontos para você melhorar a otimização da qualidade dos pontos do seu bordado, tá? Mas o todo, né? A programação de bordados num todo tem que estar bem realizadinha, bem feitinha, usando os parâmetros certos, usando as densidades corretas, usando as ferramentas corretas, os ajustes de compressão de colhimento correto, o ponto de suporte adequado. Tudo isso tem que estar bem preparado para na hora que levar o desenho para a máquina de bordado, tanto doméstica quanto máquina industrial, o bordado acontecer de maneira segura, tá? Então isso é muito importante, ajustar e otimizar sempre a programação de bordado para você ter um bordado realmente de qualidade. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Já deixa o seu like aí para nos dar aquela forcinha aqui no nosso canal. Se inscreva e ativa ali o sininho para você receber notificações para toda vez que a gente publicar um conteúdo novo, você ser notificado. Beleza? Sempre que possível, faça uma visitinha lá na loja virtual e bordados. Vou deixar o site aqui impresso aqui embaixo, com o link também na descrição, e aí você clica ali para nos visitar e conhecer a loja virtual e bordados, caso você ainda não conheça, beleza? Então, te vejo no próximo vídeo então. Grande abraço, até logo, tchau, tchau.